da fé. Que Jesus o abençoe, que ilumine a todos, e nós damos a palavra ao nosso amigo. Ótimo. Renato, só apenas fazendo uma introdução. Renato quero destacar que quando fizemos o convite, o Renato, de muito bom grado, de muito bom coração, aceitou o nosso convite. E eu fiquei muito satisfeito com isso, porque há muito gostaríamos de tê-lo conosco. Mas na conversa da coxia, como nós costumamos dizer, nos bastidores, na conversa mais pessoal, eu descobri uma outra faceta, é o furo de reportagem, né, que a gente costuma dizer, do Renato. Renato é um nobre, grande trabalhador. Além desse currículo invejável, né, na área artística, teatral, ele assumiu de bom grado essa missão de disseminar, de espalhar, né, a doutrina espírita em grande escala, com a sua arte, com a sua verve, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade. Além disso, é aquele trabalhador, aquele indivíduo que trabalha em silêncio, né? Isso me chamou muita atenção. Além dessa obra magistral, do trabalho que ele faz competente, profissional, é um indivíduo que ajuda, que ampara, sensível à dor do próximo, especialmente daqueles que estão bem mais próximos do que ele, né? Sensível às dificuldades momentâneas que esses irmãos passam, a dificuldade de implementar e de fazer com que a alegria, a satisfação dos outros seja vivenciada. Portanto, nós agradecemos esse nobre irmão e depois nós falaremos do trabalho que ele faz de ajuda às criaturas, aos irmãos mais necessitados. Então, com a palavra, o nosso Renato. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Eu não sei se as pessoas sabem, a colônia Nosso Lar está em cima do estado em que eu resido, que é o estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E eu brinco com as pessoas quando alguém faz uma palestra, vá com calma, vai passar, fique tranquilo, porque Jesus está no Leme. Eu digo, meu Deus, eu moro no Leme, no Rio de Janeiro. Então, eu digo assim, se Jesus está no Leme, eu moro no Leme, isso é ótimo. E as colônias espirituais, elas estão espalhadas, né, por todos os estados, municípios, não existe a menor possibilidade de nenhum lugar ter uma conexão, digamos, né? É uma pequena cidade que se liga ao município, que se liga ao município maior, que se liga ao estado, que se liga ao país. Na espiritualidade, as coisas funcionam muito bem. Eu costumo até brincar com as pessoas que desencarnar me dá a possibilidade de realmente recarregar as baterias, porque viver durante 60, 80, 90 anos na matéria, num planeta de provas e expiações, você é testado inconteste o tempo inteiro, porque as diferenças sociais, morais e culturais, elas são muito acentuadas, né? Então, você tem o tempo todo que fazer curva, o tempo todo que prestar atenção, você tem que manter vigilância o tempo todo, senão você pode ou estacionar, já que o espírito não regride, ou deixar de avançar, o que seria extremamente interessante para o progresso de cada um de nós. Então, eu vou começar contando para vocês o porquê de abraçar essa experiência de querer divulgar a doutrina em larga escala, fora do meio espírita, por lugares até onde ela não teria chegado, porque ela aparece numa rádio espírita, ela aparece no jornal espírita, uma entrevista num programa espírita, mas eu já tinha, digamos, um histórico profissional respeitável e com prêmios e tal, que me dava a possibilidade de ser ouvido pelas grandes revistas de jornais e programas que entram na casa de toda pessoa de qualquer escolha de filosofia ou religião, ou não, nenhuma delas, e a pessoa às vezes para prestar atenção no que você está falando. Não que seja diferenciado, e nem eu me acho diferenciado de nada, mas é diferente quando você fala num grupo de 100, 200, 300 pessoas numa reunião, há uma entrevista, por exemplo, num programa de rede nacional,
em que 15 milhões de pessoas, durante aquele período de 10, 20 minutos, está me acompanhando. Eu posso dizer coisas muito importantes daquele momento e deixar lacrado na mente da pessoa algo do tipo: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante o que ele está falando. Como é o nome do livro que ele citou? Onde é que ele falou que eu acho isso? E você acaba despertando um número muito grande de pessoas. Então, por exemplo, se eu chego numa cidade, num município brasileiro, e hoje com um histórico profissional respeitável, e vou a uma televisão, um programa de rádio, líder de audiência daquela cidade, eu tenho consciência naquele momento que aquele programa líder de audiência, ele é ouvido por 100, 200, 300, 1000 pessoas. E isso muda todo o contexto da sua escolha, do que você vai realizar em prol da divulgação da doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita. E era isso que eu queria fazer. Eu tinha retornado ao plano espiritual de uma encarnação minha também como artista. Eu já tive outras experiências, mas vamos focar nessa experiência, especificamente na França. E as pessoas que, por exemplo, eu tivesse sentido dentro de mim, que por acaso, de alguma forma, eu tivesse prejudicado essas pessoas, elas, no plano espiritual, não se sentiam prejudicadas por mim. Mas, para mim, eu teria incomodado, de alguma maneira, a vida delas. Havia eu já tinha, naquele momento, uma sinceridade, uma docilidade, talvez, um carisma, que fazia com que as pessoas se aproximassem muito de mim e não me julgassem. Mas eu era muito, digamos, não chega a ser irresponsável, com um pouquinho de inconsequência, entendeu? Eu largava as temporadas no meio, eu viajava para o interior, ninguém me localizava, porque não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. E aí as pessoas ficavam desempregadas, porque as temporadas eram de inverno, verão, de outono. As famílias todas estavam empregadas em torno daquele espetáculo. Se o protagonista sumia, que era o meu caso, aquelas pessoas ficariam desempregadas, mas eu sumia 5 dias e voltava novamente, e o produtor me colocava de volta, porque era garantia de bilheteria e casa lotada, e as pessoas não tinham, realmente não tinham nenhuma relação comigo de resgates. Cheguei aqui incomodado com ele. Não. Havia um afeto ali, um olhar de simpatia, do tipo, larga ele está aprendendo, ele ainda é jovem, uma coisa, né? Ele é muito sucesso para ele. As pessoas sempre arrumavam umas desculpas amorosas, e só o amor faz isso com as pessoas. Aí eu comecei a circular no plano espiritual, porque eu não estava em áreas, por exemplo, digamos, degradantes, assim. Eu não tinha essa mácula no sentido de estar em áreas em que eu dependesse de resgate. Não, eu estava numa área como uma colônia, como o nosso lar. E aí, um amigo meu, que é meu amigo de muitas encarnações, chamado Raisha, H-A-I-S-H-A, Raisha, ele disse, vai olhando, vai frequentando os lugares, de repente você vai se encontrar. E um dia, passando por uma determinada área, eu vi que naquela grande sala tinha uma reunião. Não tinham muitas pessoas nessa reunião, não. Tinha ali meia dúzia, 10 pessoas, mas todos em torno da mesma discussão. Não havia ninguém dirigindo, ninguém comandando. Todos estavam no comando. Eu sentei lá no fundo e fiquei assistindo aquilo ali. Isso era no plano espiritual, desencarnado. E eu vi que se tratava de um projeto artístico, né? Aquele grupo estava discutindo, era um braço, digamos assim, do Departamento de Arte comandado pelo Emmanuel, que você leu aí uma bela mensagem agora há pouco. Aquele grupo discutia, por exemplo, um grupo que estava na matéria já praticamente retornando ao plano espiritual e que estava aqui e que já fez um trabalho em todas as áreas artísticas da divulgação do tema espírita. Havia um grupo que estava no meio do caminho, digamos, para frente, um grupo, digamos, mais jovem, digamos, quando eu digo mais jovem, talvez uns 30 anos, e um grupo chegando com 14, 15 anos. Então, um grupo iria ocupando o lugar do outro. Ali estava um grupo que seria, vamos fazer a conta para facilitar, seria o 4º grupo dessa conversa. E aí, no 2º dia, eu passei por ali, eu quis assistir, no 3º dia, no 4º dia, e aí um dia me convidaram para me aproximar, me sentei, fiquei ali participando, depois eu estava participando ativamente.
E ali, então, ficou decidido que eu retornaria, digamos, se eu fosse fazer as contas, tinha pessoas ali que já era, digamos, do quarto grupo que iria reencarnar, então eu estaria, digamos, no sexto grupo, talvez, ou do quinto grupo. E aí vim para o plano, e na minha hora eu vim, né? Provavelmente o primeiro já tinha retornado, o segundo também, talvez eu tivesse já, né, mais próximo, né? Por exemplo, se eu for contar, fazer as contas, hoje eu sou o segundo, o primeiro, né, foi o próximo que for, eu viro o primeiro a retornar ao plano espiritual. Porque os outros já retornaram ao plano espiritual e já tem um outro grupo que já está aí, uns com 30 e poucos, outros com 18, eu consigo reconhecê-los, aonde eles estão. Eu reconheço de imediato, quando eles se aproximam de mim, eu digo, opa, está chegando, é melhor eu agregar essa pessoa aqui dentro. E com isso, então, eu comecei a desenvolver esse projeto, que é falar através da arte, né? De alguma maneira, tocar as pessoas pela emoção, pelo teatro, pelo cinema, pelos documentários, pelas entrevistas, tocar as pessoas, fazer com que as pessoas, de alguma maneira, ao se emocionar com uma cena linda, por exemplo, que eu fazia no espetáculo E a Vida Continua, psicografado pelo Chico Xavier, aquilo faz com que ela me espere na saída do teatro e pergunte quais são os livros, onde eu procuro, qual é o grupo, tem uma federação no meu estado, como é que eu encontro uma federação? E aí, claro, eu comecei a criar essa facilidade nos meios de comunicação e nas minhas redes sociais para chegar mais rápido nas pessoas. Então, se as pessoas, por exemplo, amanhã ou depois tiver uma pergunta, uma questão para fazer, ela tem que ir lá no meu Instagram, que é @RenatoPrietoAtor, que é uma tribuna em defesa da doutrina e das ideias, da caridade e da instituição. Claro que isso foi me encaminhando para a maturidade artística desta encarnação, que não é o fato de eu ter vindo já com experiências na outra, que eu já entrei na matéria dando show de maturidade. Não, eu passei por todas as etapas que eu tinha como espírito de passar, da infância, da juventude, que é muito bacana, dos sonhos, das primeiras universidades, passar nos concursos e então aí, né, estrear o primeiro grande espetáculo teatral e convidar os amigos e parentes, enfim, tudo está registrado. Então, eu quis fazer o caminho. Eu tenho uma característica que é minha, eu nunca pulei etapas. E aconselho ninguém a pular etapas. Se algo está no 20º degrau aguardando você, faça a etapa de 1 até o 19, porque o 20º está lá aguardando você. Não é? Porque, como diz o Emmanuel, o Chico, né? Pare de procurar aquilo que te pertence, porque aquilo que te pertence e vai te encontrar. E eu vejo que as pessoas, às vezes, na sua vida, no seu cotidiano, elas querem forçar o músculo da perna para pular do 1º para o 4º degrau. E duvido que alguém consiga fazer isso no 20º, para o 1º, porque vai quebrar a cara, o corpo e outras coisas. Eventualmente, você, num grande lance de dedicação, você lança um degrau a mais, né? É possível você passar do 1 para o 3, que é muito próximo, porque você se dedicou, porque você fez um grande trabalho, aquilo te avançou para uma área diferente. Então, eu nunca quis pular etapas na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional. Eu sabia que aquilo que me esperava no 18º degrau, eu tinha que passar por todos os outros anteriores, porque lá eu já teria maturidade, lá eu teria o conhecimento, lá eu teria a experiência, lá eu já teria um monte de coisa. Então, assim, por que as pessoas, assim, por que você não fez o filme Nosso Lar antes? Porque ele me esperava no 20º degrau, eu não podia pular do 10 para o 20. Eu tive que passar pelo 11, pelo 12, pelo 13. Então, antes, mas você veja, olha o tamanho da contribuição que é isso. Tudo que eu levei, quase tudo que eu levei para o teatro, acabou em algum momento, eu disseminei, eu interagi, eu coloquei no coração de alguém a possibilidade de transformar aquilo num filme, num vídeo, numa peça, numa série para televisão. Se você olhar lá para trás, você vai ver, por exemplo, eu fiz Allan Kardec, a vida dele, e 8 anos depois, o próprio diretor me assistiu várias vezes fazendo espetáculo, e depois de 5, 10 anos, ele teve vontade de transformar a vida de Kardec num filme que no Brasil, sei lá, 600, 800 mil pessoas assistiram.
Eu fiz no teatro e a vida continua, psicografada pelo Chico. Aquilo também plantou na cabeça do Oceano, de outras pessoas, a vontade de transformar ele num filme. Lá na frente foi transformado também num filme. Eu fui a primeira pessoa que Divaldo Franco autorizou a contar a história dele no palco, fazendo o espetáculo Divaldo Simplesmente Franco, o Semeador de Estrelas. E, em algum momento, uma companhia de cinema viu e disse: eu quero fazer disso cinema, e fez o filme sobre a vida de Divaldo, e que foi um sucesso também, com um público muito grande. E também, claro, em algum momento eu tinha feito no teatro a peça Nosso Lar. Só que eu já tinha feito o André Luiz no espetáculo Além da Vida, psicografado pelo Chico e pelo Divaldo. E eu, naquele momento inicial, não tive muito interesse em fazer o André Luiz no palco ali, daquele formato, não é? E depois, mais na frente, eu compreendi que se eu tivesse feito muito ali, eu teria ficado cristalizado com uma personalidade que depois seria difícil retransformá-la para uma película. E aí, fazendo o espetáculo Vidas Passadas, se eu não me engano, que essa semana, 15 dias atrás, alguém já me pediu o roteiro para ler. Então, você veja que, por exemplo, é isso que eu quero que as pessoas entendam. É diferente, não menos importante, mas é diferente você fazer uma reunião com 300 pessoas e eu ser assistido por 1 milhão de pessoas, numa entrevista, num filme, numa peça. Tanto que hoje eu já ultrapassei a casa de 6.700.000 pessoas que me viram especificamente no palco, sentaram à cadeira do teatro e me assistiram ali, em loco. Em algum momento, durante esse período todo, eu fui várias vezes, porque eu fui virando um fenômeno de massa, de número, várias vezes eu fui procurado por produtores, empresários de cinema que queriam transformar aquilo em filme. Inclusive por um famoso americano chamado Taylor Hackford, que é casado com uma atriz fabulosa, que ganhou vários Oscars, chamado Ellen Mirren. Ele, através de uma secretária do escritório da DreamWorks, ou uma outra empresa, ele me procurou no Brasil, ela falava português, chegou em mim para transformar uma peça. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque mesmo ele, quando me procurou, e alguém me perguntava como foi o encontro, eu dizia: não vai dar em nada. Não é agora. Não vai acontecer. Escuta, o elenco no camarim, né? Os colegas diziam: fulano não te chamou para fazer uma série? Se eu fui na reunião, porque eu sou educado, na hora marcada, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque não é agora. E um dia, o Wagner de Assis foi ao Teatro dos Grandes Atores me assistir, e alguém me avisou que ele me aguardava para um café, e ele disse: eu quero muito transformar o roteiro do Nosso Lar, que você fez, em cinema, e eu quero muito que você faça o André Luiz. Conversamos muito ali. Tomamos café, conversamos. Voltei para o camarim e os atores fizeram a mesma pergunta. Mais uma, Renato? Mais um produtor te procurando? Mais um diretor de televisão querendo transformar a sua peça em novela? Querendo transformar o espetáculo em cinema? Mais uma? Eu falei: não, dessa vez não. Dessa vez é o cara que vai fazer o filme. Ele disse: não, porque, claro, isso tudo que eu estou contando para você que correu durante 5, 10 anos. Eu fui muito procurado. E eu sempre fui dizendo: não é obrigado, não é hora, não é momento, essa pessoa não é a pessoa correta. Se a pessoa está pensando em número, em dinheiro, só numa coisa, não. Eu quero foco, eu quero determinação, eu quero divulgação, contribuição com a doutrina, eu quero trabalho sério, eu quero revisar, eu quero ler o texto, eu quero acompanhar tudo. Não, essa pessoa não é. As pessoas estavam com... Era um olhão, sabe? O olhão das cifras, né? As benditas cifras para faturar alguma coisa em cima daquilo. E, nesse ponto, eu fui muito audaz. Porque eu disse não até para o Taylor Hackford, diretor de Advogado do Diabo e tantos outros grandes filmes, tantos Oscars. Mas disse não sem arrogância, disse não com conhecimento de causa. Não é a pessoa. E quando chegou o Wagner, eu falei assim: é a pessoa. E dei corda. E aí começou uma jornada de vai federação, volta para federação. Eu já tinha autorização, muda a autorização, acrescenta dados, tira dados.
entendeu? Até chegar o momento que aquilo virou um roteiro. Até o momento em que começou a possibilidade, então, de que aquilo virasse um filme, né? E eu acompanhando o tempo todo, viu? Acompanhando o roteiro, acompanhando, lendo, falando, discordando, corrigindo, fazendo parte da reunião das federações, dos conselhos. E você tem que ter muita paciência para isso, porque é longa, né? Às vezes as pessoas são intolerantes, elas se esquecem que é preciso resolver, você precisa agilizar. Eu não sou a pessoa preparada para lidar com gente que você pede, eu falei para você isso ontem, inclusive, que você pede o medicamento e quando vem o medicamento a pessoa já desencarnou. Ai, que coisa bonita, você está pedindo medicamento para os nossos irmãos que estão precisando do medicamento, se não precisa mais, já desencarnou. Eu me lembro muito bem de uma história que envolve o nosso querido Bezerra de Menezes, que um casal numa cidade do interior de Minas, na cidade havia um abandono exacerbado de pessoas idosas. Os filhos e a família abandonavam no meio da rua esses idosos. E um casal resolveu que ia construir uma casa para acolher esses idosos que eram jogados na rua. E Bezerra, claro, aplaudiu a espiritualidade, disse, maravilhoso, vamos embora, vamos fazer. E eles fizeram a casa. Quando a casa ficou pronta, eles acharam importante que também tivesse uma piscina aquecida. Depois eles acharam importante ter um alpendre para o descanso do idoso. Depois eles acharam importante ter também uma área para a ginástica. Depois eles acharam importante ter também uma horta para a plantação. Depois eles acharam importante, e Bezerra falou, se vocês continuarem achando importante tanta coisa, quando vocês inaugurarem a casa, todos eles já desencarnarem. Já terão desencarnado. Então, eu não sou essa pessoa que você pede o medicamento ao meio-dia, o medicamento chega na sua mão ao meio-dia e um. Exemplo, era necessário que eu emagrecesse de 15 a 25 quilos, mais ou menos, e vocês têm que se lembrar, é só olhar para o meu rosto, e tirar o peso em cima de um corpo de uma pessoa que tem um peso compatível à sua altura. Eu sempre tive muito cuidado para manter o meu corpo como ele é, para eu poder aumentar de peso, diminuir de peso, daqui de onde eu estou é fácil eu ir para frente ou para trás. E eles me deram 60 dias. Eu digo, esse pessoal não conhece com quem está falando, realmente. 60 dias eu lhe entrego em 50. Errei, entreguei em 56 dias. Em 56 dias eu tinha emagrecido quase 24 quilos. Eu achava que eram 18, 19, e fui corrigido depois por uma pessoa da equipe de produção, que disse, não, está aqui tudo anotado, os seus quilos diários e tal. Em menos de 56 dias, eu cheguei a 24 quilos de emagrecimento só para dar veracidade uterina, digamos assim, às cenas do André Luiz no umbral. Porque eu disse, um homem que tem milhares de pessoas no planeta que se chamam André Luiz, em homenagem ao André Luiz. Um homem que no Brasil milhares de avós, pais botaram nos seus netos primeiro filho, André Luiz, em agradecimento ao André Luiz. Que um dos maiores cineastas da família brasileira, que, se eu não me engano, Moreira Salles, fez um documentário sobre a vida do André Luiz, por que tanta gente se chamava André Luiz. Isso não pode começar o filme fake. Não pode começar o filme de mentira. Entendeu? Resolvido no computador. Não. Eu não sou essa pessoa. E fiz isso. Então, como o título, né, do encontro da gente também, entre eles, né, relate uma experiência, digamos, estou relatando várias, mas ligada, digamos, ao nosso lar, o que acontece? Quando eu já estava me preparando para isso, licença, quando eu estava me preparando para os ensaios, eu conversei, então, com o meu amigo querido Raícha. Esse Raícha é o seguinte, o mesmo que também já tinha providenciado anteriormente, uns 4, 5 anos antes disso, ou 10, um encontro meu com minha mãe, que a minha mãe tinha desencarnado. No dia que ela desencarnou, eu soube às 10 horas da manhã, e naquele dia eu tinha 2 apresentações para fazer do espetáculo, se eu não me engano, do Divaldo, Esfriador de Estrelas, e que a bilheteria era para impedir que uma instituição que cuidava de 100 e poucas crianças fechasse as portas, tal a situação em que se encontrava.
E eu disse, à medida que vocês vão vendendo ingressos, gente, vão usando o dinheiro, vão comprando leite. Não dá para esperar. Por exemplo, porque uma apresentação ela demora, às vezes, 40 dias antes começa a divulgação. Você vai vender ingresso para gastar o dinheiro daqui a 40 dias, as crianças já desencarnaram. Voltando à história que eu contei dos idosos da cidade de Minas Agora, eu falei, não, vão recebendo ingresso e gastando, porque eu sei que eu vou estar lá para fazer o espetáculo. E minha mãe desencarnou no dia. E aí eu disse, vou fazer aquilo que minha mãe diria para mim. Se eu perguntasse para minha mamãe, o que eu faço numa hora dessa? Ela diria para mim assim, Renato, meu filho, cumpra com o seu dever. Então, eu não compareci a uma área de ritualística, digamos, do velório. Meus irmãos compreenderam, porque aconteceu em Vitória, o desencarne dela, eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu fiz aquilo ali. Então, esse mesmo Raícha, que as pessoas ficam falando, Raícha, eu vou soletrar H-A-I-S-H-A, Raícha. Raícha, ele é um indiano. Eu falei, Raícha, me promove um encontro com a mamãe assim que possível, mamãe era o espírito, eu estou longe dela 18 encarnações. Me promove um encontro com a mamãe, porque eu preciso tirar esse luto de dentro de mim e esse problema meio culposo de que eu não fui para cortar os laços, blá, 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 e tal, e para mim, porque eu preciso seguir. E esse encontro foi marcado. E eu me encontrei com a mamãe num dia, claro, durante o meu sono, desprendimento do corpo, e conversamos sobre isso e outros assuntos durante muito tempo, e o assunto ali ficou resolvido. Então, eu disse para a Raícha, para eu ter uma veracidade maior de André, eu precisava estar numa noite em que eu esteja muito bem desprendido, acompanhá-lo à distância só para observar, vê-lo em ação. Não precisa nem identificar o que eu estou fazendo ali, mas não tinha como identificar porque ele já sabia, né? Porque a escolha, na verdade, gente, é de lá para cá. Não que eu seja o melhor, nem não que eu mereça, mas as escolhas acontecem, nesse caso, para carregar o peso de um nome como André Luiz, porque, repara, o nome André Luiz está no inconsciente coletivo. Com todo respeito a Emmanuel, a Divaldo, a Chico, ele consegue ser mais famoso que todos eles juntos. Porque as pessoas dizem, estou lendo toda a obra do André Luiz. Vou estrear um programa na rádio chamado Café com André Luiz. Estou lendo o livro do André Luiz. Fui assistir aquela peça do André Luiz. Repara que é uma escolha da população. Ela está no inconsciente coletivo. A pessoa, repara que a pessoa não diz, estou lendo o livro, digamos, Além da Ternura. A pessoa diz, estou lendo o 8º livro do André Luiz. Por quê? Porque o nome está no inconsciente coletivo, independente do valor de cada um. Não estou tirando o valor de ninguém, só estou explicando para entender. Então, óbvio que todo mundo sabia. Bom, aí claro, eu me encontrei com ele em algum momento desse dia, então, e aí eu pedi que, se fosse possível, ladeado por 2 amigos meus já desencarnados. Um deles, meu diretor em tantos programas, que foi o Augusto César Vanucci, e um outro, um grande amigo meu, ator brasileiro, já desencarnado, Felipe Caroni, apenas para me dar, digamos, estofo, suporte, para eu estar ali, digamos, com alguém íntimo meu, para dizer, como é que você vai? Tá? Para criar aquele conflito, aquela coisa boa da boa conversa e tal. E ele veio. E aí, claro, que eu fui estudando muito a maneira do rosto dele muito afilado, o bigode, o rosto muito fino para cá, eu fui olhando o cabelo muito mais colado para trás, enfim, eu fui estudando, e aí fiz algumas perguntas para ele, e eu confesso a vocês que eu não posso dar esse spoiler para vocês, esse prazer para vocês, por uma questão de intimidade, digamos, o combinado não é caro. Então, eu fiz algumas perguntas muito pessoais, mas uma coisa eu posso dizer o que ele disse lá no final. Ele disse, interessante, Renato, que essa história que agora você vai viver, que é a minha vida, está muito distante de mim dos dias de hoje. Mas eu acho imprescindível que essa história seja contada. É de suma importância que essa história seja contada. Eu disse, pois é, eu peço a você desculpas, eu disse, mas eu estou aqui com as minhas anotaçõezinhas todas internas e eu copiei você num monte de coisa. Estou te olhando e tal, babá.
ele deu um leve sorriso para mim e disse: importante que as novas gerações assistam para que não cometa os mesmos equívocos que eu cometi e, se possível, também vão pelos caminhos dos acertos, em que eu tive possibilidade de, digamos, fazer alguns acertos. Eu digo, claro, foi um encontro formal, mas muito íntimo, muito amigável. Nada de esticar a mão, abracinho, bater no ombro, não era amigo de ninguém, a não ser do Vanucci e do Carone, aqui é o mais efusivo. Ele muito solícito comigo, mas também, digamos, talvez até a espiritualidade tenha, digamos, bloqueado um pouco aqui, até para eu não ter digamos, um impacto, né, da quantidade de luz, né, que ele tem ali, talvez tenha dado uma certa velada, digamos assim, por caridade à imperfeição de quem nos fala. Então, assim, esse é um caso que aconteceu diretamente comigo. Quando eu voltei, a partir daí, eu comecei a formatar o rosto, o bigode, o cabelo, e eu comecei a ver que o personagem, ele, a partir daí, ele começou a surgir. Tão forte, tão forte, tão forte, porque também eu sou um ator dedicado, eu sou um ator equipado, eu sou um ator disciplinado, eu sou uma pessoa que estuda, 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 eu sou incansável na tarefa. Eu sou aquele cara que tarefa na minha mão é tarefa cumprida. Então, aí chegou uma hora que se pegou um slide dele, com um slide meu já pronto, como ele, e você fazia assim, você não sabia, para quem não conhecia, quem era ele e quem era eu. Tal a proximidade dos nossos dois rostos. Né? Uma pessoa comum não diria, esse é o Renato, aquele é o André Luiz. Não diria. De tal a perfeição que se chegou aí, da simbiose que chegou-se para fazer o personagem. Então, eu sou muito grato, acho que isso é um spoiler que eu estou dando para vocês. É uma história que eu não gosto de contar muito, porque senão vou ter que ficar apontando em tudo quanto é reunião, o encontro com o André e tal. A história foi muito longa, o encontro foi longo, 1 minuto, vocês sabem que parece uma eternidade, parece que foi 2 minutos, mas demorou horas, e nós conversamos, Carone muito afável, muito feliz com a escolha. Então, eu acho que as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo e nos vendo, que elas pensem o seguinte: não existe uma cidade nesse planeta que não tem uma colônia intermediária na direção da cidade onde ela está, que dali, por exemplo, se tem um problema, uma solução, um desencarne, uma resolução, a pessoa é encaminhada para o departamento seguinte e, fatalmente, para aquele grande comando que fica naquela região toda, como no caso do Rio de Janeiro, é a colônia Nosso Lar. E eu acho muito importante que ela exista e todas as outras colônias existam. Me dá uma tranquilidade muito grande quando eu sei que eu mesmo hoje, no domingo, estou sozinho na minha casa. Para as pessoas que não sabem, no meio do caminho eu ainda adotei 2 crianças negras, ou pretas, se preferirem, a Alessandra e o Tiago. Hoje eles seguem a vida deles. Mesmo estando aqui dentro desse espaço, por exemplo, sozinho, eu não estou sozinho, eu sei que eu posso me dirigir aqui a alguém falar, eu posso ouvir. E talvez porque eu desenvolva isso com muita bondade no meu coração, com vontade de resolver o problema dos outros no coletivo. E assim, eu não estou nessa encarnação para a individualização da ideia, eu estou nessa encarnação para o coletivo. Então, a entrevista é multidão, o filme é multidão. Filme Nosso Lar, vamos lá. 40 milhões de visualização no Brasil, em todas as plataformas. Acho eu que em torno de 65 países. O filme foi comprado, posteriormente a Fox vendeu alguns títulos, e eu não sei como também explicar, também não interessa para ninguém isso, mas eu sei que foi parar na mão da Disney Company. A Disney resolveu relançar ele pela Amazon Prime, ele foi um sucesso, ela tirou ele de lá e parece que agora resolveu relançar ele pela Disney+, para poder chegar a mais pessoas. Então, você imagina, enquanto nós estamos conversando, alguém está apertando o botão, de repente, nesse momento, 10 mil pessoas estão assistindo o filme em algum lugar. É isso que é importante as pessoas entenderem. Não é diferente do que o que faz para um grupo do que faz para a multidão. É preciso que quem faz com o grupo, faça muito bem. E quem faz para a multidão saiba da responsabilidade que é, porque os holofotes estão na direção dele. Qualquer distração, qualquer deslize poderá trazer
grandes transtornos para essa doutrina codificada por Kardec, essa beleza de doutrina que tem consolado corações, resolvido questões, resolvendo perguntas do tipo: vim da onde, estou fazendo aqui, vou para onde, por que é assim? Por que tem tanta diferença social, tanta diferença moral, tanta diferença cultural dentro do planeta? Então, o conhecimento, ele te liberta, te dá a oportunidade do crescimento, te dá a oportunidade do entendimento. Então, não pense você que porque eu sou o André Luiz, do filme Nosso Lar, porque o Nosso Lar está no Rio de Janeiro, porque eu falo para multidões, eu estou no lugar privilegiado. Pelo contrário, ninguém chega ao protagonismo impunemente, né? Por exemplo, um coadjuvante chega no teatro 2 horas depois, atrasado do horário de ensaio. Ele ensaia 5 horas, o protagonista tem que ensaiar 15 no teatro e 10 em casa. Entendeu? Uma pessoa vai para a filmagem para gravar 1 dia, 2 de uma cena. Ele chega na hora marcada, grava a cena dele em 3 horas, vai embora. O protagonista tem que chegar 2 horas antes da marcada e é o último a sair do local e não pode jamais entrar no estúdio sem saber aquilo de cabeça para baixo, cabeça para cima, da direita para a esquerda, porque ele tem que dar exemplo. Então, nenhum lugar é o melhor lugar se você não fizer desse lugar um empenho, realização, comprometimento, responsabilidade, gratidão e saber: nós não estamos sozinhos, não importa em que lugar você esteja. Tenha confiança, tenha fé, acredite. Seus amigos espirituais não soltam da mão. Eu sempre digo para as pessoas: quem segurou na minha mão, me colocou no útero e me tirou de lá, não vai soltar minha mão até eu retornar para o plano espiritual. Agora, é impossível um advogado que eu possa ter conquistado para me acompanhar nessa encarnação e para o fórum da espiritualidade me defender, se eu não der para ele subsídios realmente consistentes para que ele possa fazer a minha defesa em qualquer fórum no plano espiritual. É isso que nós precisamos compreender. Os nossos protetores e amigos não soltam das nossas mãos. A misericórdia de Deus é infinita e grandiosa, mas você precisa dar para esses amigos, por piedade, condições para defender você em qualquer circunstância, pelo seu trabalho, pela gratidão, pela caridade, pelo exemplo, pelo amor, pelo estudo, pela pesquisa, entendeu? Para que você possa ter sempre essa mão segurando a sua mão, porque nós não estamos só, não importa onde você esteja. É isso, estou aberto a responder alguma pergunta. Bem, você tem até meia-noite para nós, então estamos confortáveis. Bem, antes de mais nada, eu quero te agradecer aí essa breve, profunda e educativa, didática explanação. Muito bom, excelente. Bem, eu coloco aí à disposição dos colegas, eu sei que a Natália, a Nath, a Tina, a Márcia, a Geise, o Cláudio, eles têm um caminhão de perguntas. Vocês podem ficar à vontade. Só vou pedir que cada um fale de uma vez. Todos juntos não dá. Tá bom? Pergunta. Eu acho que todo mundo tem direção de fazer de ser duplo, né? De fazer isso. Mas como é que vai ser 1 milhão de pessoas aqui, muitas pessoas aqui, 3 pessoas para fazer isso? Como é que você atinge essa pessoa? Porque eu tentei tantas vezes para fazer isso de espiritismo em Guarizi, o que você falava para a pessoa, porque eu não falei nada, eu ficava quietinha, mas os holofotes vêm para mim. E agora, para fazer isso, mas como é que não tinha direção e não é comportamento, tudo isso. Como é que você fazia a pressão muitas pessoas? Olha, tem coisas da pergunta dela que eu não entendi, se ela é sobre o comportamento mediúnico ou é sobre um trabalho que você queira fazer no centro ou em casa. Bom,
Meu marido está me ajudando. Claro. Não se preocupe. Devagar. Como é que ele fazia para alcançar para as pessoas? Para alcançar as pessoas, é isso? É. Veja só. Em primeiro lugar, não se preocupe com isso. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Está lá no nosso lado. Às vezes, uma pessoa que abraça uma filosofia, uma religião, e que está em paz e feliz, ela quer compartilhar isso correndo com todo mundo. Não adianta. Se você planta um pé de laranjeira, a boa laranja só nasce depois da terceira ou quarta colheita. Então, não se preocupe em chegar à pessoa. Deixe que a pessoa venha até você. Não se preocupe em explicar nada. Não se preocupe em levar nada. As pessoas que tiver que vir, virão no tempo certo, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, não se aflinja com isso. Cada um chega na hora certa. Alguns chegam até recuado na hora, mas chegam. É isso. Tá, obrigada. E o exemplo também, né, Renato? O exemplo diário, as pessoas veem como você age, a maneira como você se comporta na sua vida, e isso arrasta mais do que as palavras, muitas das vezes, né? Sim, porque às vezes também, veja só, a pessoa fica preocupada em dar o livro do Kardec, dar o romance, dar o filme, dar não sei o quê, blá, blá, blá. Veja só, você ensina álgebra para uma criança que não aprendeu matemática? Não. Você tem que aprender a equação mais simples, que é 2 mais 2, 4, 6 e 3 são 9, 1 mais 1 é 2, você fica lá, 2 maçãs, tira uma, quanto fica? Tudo tem um tempo certo para acontecer. Deixa que a pessoa fica te observando e uma hora ela chega e diz assim, fulano, você que é ligado com esse negócio aí de ocultismo, não sei o que, dá lá o nome que ele quiser dar, o que você me explicaria sobre esse tema, essa aflição que eu estou passando? Aí você diz assim, olha, eu posso te explicar muito bem sobre o tema, porque eu até estou estudando, mas eu acho que se você ler isso aqui, responde ainda melhor ainda as suas perguntas e entrega na mão dela e deixa ela estudar, entendeu? Sem essa aflição, porque às vezes a pessoa não está preparada. Há informações que você não deve dar para uma pessoa despreparada. Ela pode entrar em conflito, ela pode ficar aflita, ela pode entrar em depressão, porque nem sempre conhecer a verdade, não é? O médico fala, doutor, como é que eu vou estar? O senhor acha que eu estou bem? E o médico sabe que você vai desencarnar daí 3 dias. Não, estamos falando de tudo, você está ótima. Ele diz para a paciente, desculpa, mas pelo tempo que eu estou vendo aí, você desencarna em 3 dias? Não. Isso não é mentir, é omitir, né? A pessoa não está preparada. Existem pessoas que estão. O Nestor Mazotti, que foi presidente da Federação Espírita, meu amigo amado, que sabia que ia desencarnar por causa da doença que estava se agravando, eu era muito íntimo dele e falei assim, Nestor, não conte com as minhas preces. Eu falei para ele. Ele falou, nossa, meu filho, que revolta é essa? Eu digo, logo agora você vai desencarnar na hora que nós estamos impulsionando a doutrina e tal. Mas eu tenho que retornar, Renato. É assim. Eu falei, não, tudo bem. Ele tinha consciência. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para, às vezes, não jogar no bom sentido pérolas a porcos. A pessoa não está preparada ainda. Deixa ela aprender matemática e depois ela vai chegar na álgebra. Tem informações, eu falei isso no início da nossa conversa. Talvez o encontro com ela aconteça quando ela chegar lá no 10º degrau. Você não pode puxar ela à força do 3 para o 10. Eles retiram do plano espiritual umbralino uma pessoa arrancada à força e leva para o nosso lar? Não, é gradativo, tem que se preparar, ele tem que mudar de faixa. Quem está em cima tem conhecimento de como é a subida, pode descer. Quem está embaixo tem que trabalhar para subir. Mas a misericórdia divina permite que quem já subiu sabe como descer o degrau. Ele desce o degrau, mas ele não desceu nada de onde ele chegou, ele só desceu para chegar até você. Depois ele retorna ao 25º. Mas você que está no 15º vai ter que trabalhar para chegar no 28º, onde ele está. Entendeu? Então, a gente não pode apressar informação. A gente tem que dar informação no momento certo, com o trabalhador pronto. O trabalho, então, aparece. Deixa a pessoa te observar, deixa ela te olhar, bater na tua porta. Por exemplo, no meu prédio,
Todo mundo, quando chega no final do ano, fala assim, Renato, deixa na sua porta o bolsa de alimento. Renato, deixa na portaria, não sei o quê. Renato, quero transferir um dinheiro para ajudar não sei o quê. Porque já eles sabem que aí o meu corredor, o vizinho já se acostumou. O corredor fica cheio de bolsa de comida até um lado para o outro. Você entendeu? Por quê? Alguém um dia me viu descendo com 10 bolsas e não subindo com 10 bolsas. Isso é um trabalho que eu faço na favela da Galinha. E aí a pessoa fala, eu quero participar. Eu digo, por favor, aceito. E hoje em dia eu trabalho subir, entendeu? Então, deixa que a pessoa venha até você observando você. Maravilhoso. Eu gostaria que você falasse sobre o trabalho que você está propondo em relação à equipe técnica que te acompanha e que nesse momento que nós sabemos que o Brasil está passando por momentos tão difíceis, tanta gente sem trabalho, desempregados, perdendo trabalho, e que você está querendo fazer essa campanha em prol deles. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tentou até levar isso para o grupo, mas as pessoas talvez não compreendam propriamente. Então, se você explicar assim pessoalmente, a gente vai compreender melhor e continuar passando o contato para quem queira doar e tudo, tá ok? Por favor. 98%, 95% da classe artística brasileira, ela é autônoma. Ela, quando vai fazer um contrato com um filme, com uma novela, uma empresa de alguém ou dela a representa naquele contrato e é descontado ali os impostos. Quando chegou a pandemia, o que foi que aconteceu quando chegou a pandemia? Os teatros foram os primeiros a fecharem as suas portas, os cinemas fecharam as suas portas. Quer dizer, a arte no Brasil, a cultura, as livrarias foram os primeiros que se fechou as portas e a última que vai abrir a porta. E aí, nós, profissionais das artes, ficamos absolutamente órfãos, porque no Brasil também não tem uma política séria para a resolução, por exemplo, dessa situação da classe artística que é autônoma e que não tem. Todo mundo pensava que se fosse demorar 3 meses, 5 meses, e não foi o que aconteceu. Já tem 2 anos. E as pessoas perderam o fôlego. Então, você imagina gente com cultura, com instrução, acostumada a trabalhar, com atividade. Eu, por exemplo, que tinha voltado da Europa, onde eu fui fazer um trabalho na Europa, e logo em seguida, um documentário, voltei para o Brasil para fazer um filme, são 4 episódios, já vocês vão ter disponibilidade dele, chamado Life Again, Viver de Novo, Viver Novamente. Aí eu tive um filme cancelado, e quando eu faço isso, eu boto no meu contrato. A minha equipe vem trabalhar comigo. Quando eu digo minha equipe, gente, eu não posso trabalhar sozinho. E a espiritualidade, na sua bondade absoluta, sabia que a quantidade de ataques espirituais que eu estaria fragilizado a receber por causa desse trabalho que é feito para multidões, colocou alguns pilares à minha volta para me proteger, para eu poder, no meio, ir realizando o trabalho. Então, você tem o quê? Um produtor executivo, que é o Marco Santos, uma produtora geral, que é a Alessandra Meirelles, você tem um técnico que mexe com toda a parte elétrica, iluminação, montagem, Márcio Botti. Você tem uma assessoria de imprensa para o povo saber que você vai estar naquele teatro, Cláudia Rolim. E você tem, por exemplo, um suporte em casa, Denise Guedes, que inclusive cuida das minhas roupas quando eu vou trabalhar e tal. Essas pessoas todas ficaram a ver navios. Essas pessoas todas começaram a ter dificuldade. Eu corri e comecei a fazer apresentações teatrais online com venda de ingresso pelo PayPal, pelos cartões de crédito, para que esse dinheiro pudesse dar sustento a essas pessoas que foram leais a mim esses anos todos comigo, que estão ali segurando a minha mão, que estão me amparando. Porque quando eu estou na frente do refletor e que você na plateia se levanta e grita bravos, aplaude durante horas, se não tiver o iluminador, eu não recebo o aplauso. Se não tiver o escritor, eu não faço o belo texto. Se não tiver o diretor, eu não posso fazer uma bela interpretação e por aí afora. E essa turma toda está desamparada. Edmilson me perguntou ontem se eu tinha problema de falar isso. Falei, olha, a frase de mamãe sempre é a mesma. Os bons dirão de você o melhor, os outros vão baixar a ripa em você. É a natureza de cada um.
O que você vai pensar de mim é problema seu, eu não tenho nada com o que você pensa de mim. Entendeu? Eu não me preocupo nem um pouco com o que os outros vão pensar quando eu venho para cá, estendo a minha mão e digo, por favor, me ajude a ajudar. Então, eu fechei o trabalho que sustenta 1.200 pessoas por mês no Recife, sempre viva. Eu faço um trabalho na favela do Morro do São Carlos, que é o chamado Visão do Bem, para as crianças, programa de visão, idoso. Eu faço trabalho na favela da Galinha há anos, desde que eu sou menino, eu faço esse trabalho nessa comunidade, entendeu? Eu faço esse trabalho todo e eles me ajudam a fazer tudo isso, a sustentar esse povo todo, salvar os artistas desempregados, passando fome, fazendo campanha para tirar um amigo, para não cortar a luz, para não passar fome, para comprar remédio para os filhos, falando de colegas artistas. Essas pessoas que eu citei, que é a minha equipe pessoal, toda a minha volta segurando a minha mão e nunca julgou, nunca criticou porque eu estava fazendo tanta coisa e talvez não tivesse tão de olho neles. Então, se você que está me vendo, você que está me ouvindo, quer mais informações, você vai... Se você não segue o meu Instagram, passa a seguir imediatamente, né? @Renato Prieto Ator. @Renato Prieto Ator. Vai lá no direct e pergunta. Pergunta Edmilson, pergunta a minha queridinha aí, presidente do nosso lar, o Spirit. Enfim, se você quiser ajudar, você vai achar um jeito de encontrar a gente. O Edmilson tem o Pix, da conta. Eu não sei se o Edmilson está colocando, deixa eu botar o óculos. Né? Então, Edmilson Oliveira está ali. Rápido. Então, esse é rápido. O remédio veio. Hã? O remédio, a metáfora que você fez do remédio é essa aí. Ó. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente. Então, está ali, @Renato Prieto Ator, que a Ana Ed botou, está me vendo, a minha querida. Você vai lá no Instagram. E o número da conta também está aí, Renato. Hã? O número da conta. É porque às vezes a pessoa não tem tempo de anotar, não tem caneta na frente. Eu levantei para procurar a caneta. Mas está aqui, eu já coloquei no chat. Então, vai ali, copia, fala com o Edmilson que está aqui, vai no meu Instagram, @Renato Prieto Ator, que você pode manter ele na frente, se puder. Vai lá no direct e fala, Renato, eu quero ajudar a tua equipe. Vai pela conta. Se você quiser, você vai arrumar um jeito. Faça a sua parte, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Entendeu? Não adianta você ter qualquer coisa na tua mão. Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho 100, você tem 10, nós temos 110. Entendeu? Você tem 50, eu tenho 5, nós temos 55. É isso que nós temos que fazer. Caridade, olhar. Então, se vocês puderem, nesse momento de transição, me ajude a ajudar a equipe que faz eu chegar no mundo inteiro e nesse povo todo que precisa de socorro e de caridade. Excelente, Renato, conte conosco, estamos junto contigo, viu? Renato, eu tenho uma pergunta particular para fazer. Bem, obviamente que você tem relatos ricos, né? Especialmente no desenvolvimento das cenas. Houve, em especial, alguma emoção que você tenha registrado, que tenha te impactado durante alguma cena em específico? Então, vou voltar ao encontro na espiritualidade. No primeiro dia de filmagem, eu pedi para ficar sozinho num trailer, sozinho. Nem figurinista, nem fotógrafo, ninguém. Sozinho. Em prece, não tinha som, não tinha televisão, uma música clássica ao fundo, sozinho. Até vierem me buscar. Nada de gritar meu nome, bater na porta. Levemente na porta. E eu seguiria essa pessoa ao set. Todo sujo para gravar cenas do umbral. E quando eu deitado aqui, descansando, fazendo yoga, que eu olhei, estavam na minha frente Augusto César Vanucci, o Felipe Caroni e o próprio André para as boas-vindas do primeiro dia, da primeira cena de filmagem. Isso é muito emocionante, não foi fácil. Eu me borrei todo chorando e depois teve que refazer toda a maquiagem, mas foi muito emocionante que eles pessoalmente tivessem vindo me dar, digamos, uma boas-vindas, dizendo, é o primeiro dia de filmagem, a gente está aqui, digamos, para trazer as bênçãos, digamos assim, se puder trocar isso em palavras. Excelente. Eu quero fazer uma outra perguntinha rápida aqui. Eu já sei que a continuação do Nosso Lar está a caminho, os mensageiros, e quando que você acha que isso vai vir a público? Olha, eu tinha uma reunião essa semana, teve que ser transferida por um motivo plausível.
necessário. Nós transferimos essa reunião, a princípio, para quarta-feira, com confirmação na terça. Todo mundo que me pergunta isso, eu respondo assim: eu não fui à reunião ainda, então eu prefiro não falar. Claro. Mas sim, vai vir Nosso Lar 2 Os Mensageiros, sim. Vai filmar esse ano? Sim. Mas eu fui a primeira pessoa que chamaram para conversar já. Então, eu vou estar mais à vontade após essa reunião, e até para que digam, por exemplo, já ligaram para mim jornalistas importantíssimos das revistas, jornais, e eu respondo assim: o que você está falando? Não sei. Não sei. Entendeu? Então, quando eles me autorizarem, aí depois dessa reunião eu começo a falar mais. Mas sim, filme esse ano, sim, Nosso Lar 2 Mensageiros. Esperamos ansiosos. Mirela, você tem uma pergunta, Mirela? Agora, escuta, aproveitando o gancho da pergunta da minha querida, eu quero lembrar, imaginando que comecemos a filmar, digamos, em maio, o que eu acabei de pedir ao público é remedicamento, é para hoje. Ninguém vai... né? Exatamente. Ô, Renato, Oi? Aqui é a Mirela, eu estou aqui maravilhada com suas palavras, principalmente pelas mensagens que você traz com essas vivências. E aí me vem aqui uma pergunta. Depois que você acabou o Nosso Lar, de ter lido o livro, mas principalmente de ter vivenciado, né, no set, gravações e tudo, qual foi o ensinamento moral mais forte que você carrega até hoje, assim? Talvez uma lição, algo que te tocou profundamente, assim, com essa vivência do Nosso Lar? Se tivesse alguma lição moral principal, assim, qual é que você acha que você traz até hoje, que veio como aprendizado com o livro? Eu acho que a ciência de saber esperar, não querer antecipar fatos, ter o comprometimento com as ideias, não se encher de culpas. Eu vejo as pessoas com conhecimento se enchendo de culpas. Eu sempre digo, quando eu fiz isso, eu era ignorante, eu não sabia. Eu hoje jamais faria. Então, eu não vou carregar essa culpa, eu vou viver e evoluir. E uma profunda gratidão. Eu acho que se eu puder dizer um sentimento, uma gratidão, porque raciocina comigo. O planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas no corpo, andando de um lado para o outro. O dedo apontou na minha direção e disse: "This is a man." Ele é o cara. Você entendeu? Eu acho que isso é o maior processo de gratidão. Para pensar, não é? No meio de 200 milhões de brasileiros, o dedo foi na minha direção e disse: ele não, esse. Não, é esse. Não, pode, obrigado, é esse. Mas você não acha? Eu não acho nada, é esse. Quer dizer, por mais insistências que tenham tido, dizer, mas o que é que nós não achamos nada? É esse. É gratidão. Gratidão pela confiança a mim entregue. Gratidão. É gratidão. Porque eu tenho que me lembrar todos os dias que não adianta você querer mudar a história. Sou eu, não foi você. Não adianta você querer contar o que você quiser contar. Sou eu, não é você. Não é você que é o André Luiz do filme Nosso Lar, por exemplo. Sou eu. Não é você que é o Divaldo do Semeador de Estrelas. Sou eu. Você entendeu? Foi conquistas minhas e oportunidades que me deram, né, para dar esse espaço. Então, quando eu olho num planeta de tantos bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas, estou falando dos encarnados que eu estou lá, no meio de 200 milhões de brasileiros, foi na minha direção que o dedo apontou, tentaram tirar o dedo da frente, tirar o dedo de volta, tentaram botar para cima, botaram de volta, tentaram abaixar e botaram de volta, ninguém, entendeu? Quem segurou na minha mão não soltou o dedo, botou lá, duro, vai dormir que eu estou segurando para você aqui. Gratidão. Então, estamos compartilhando o mesmo sentimento hoje, viu? Gratidão por sua presença aqui, Renato. Muita luz para você e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, querida. Obrigado. Muito bom. Bem, mais alguma pergunta? Na verdade, Edmilson, eu gostaria de perguntar para o Renato, né? Nós gravamos a palestra, Renato, eu até peço perdão por não ter perguntado no início, mas ela começa gravando automático. Seria problema da gente divulgar a parte da discussão que você fez,
né? Se você quiser, a gente pode tirar as perguntas no YouTube, se você ter algum problema. E se não puder, eu sei que como artista às vezes é mais difícil, né? A gente entende completamente. Veja só, há coisas que valem no privado, outras valem no público. Eu não gosto muito de polêmica, você entendeu? Assim, você não vai encontrar nada meu que tenha polêmica. Eu acho que pode publicar o que você achar, que aquilo sirva de exemplo para o outro. Agora, se é uma coisa polêmica do tipo, você viu ele encontra, por exemplo, assim, as pessoas me perguntam e eu fujo muito disso. Eu digo, sim, meu irmão, claro, não é o que você está perguntando, outra coisa. Por exemplo, eu nasci com total consciência, sem perder a consciência de onde eu vim, como entrei e como estou hoje. Eu não perdi essa consciência no meio do caminho, você entendeu? Claro, fiquei lá, criança, aquele período todo, mas eu não perdi o estado de consciência. Então, todos os meus canais são muito abertos. Então, para mim, conversar com um desencarnado, agora um mentir só e tal, não, pelo amor de Deus, e tal, blá, blá. Só que eu me policio, tá certo? Eu não paro de falar com você para virar e falar assim. Tanto que nem teve interferência hoje nesse sentido, porque às vezes ele fala, menos ali, né? Então, assim, qualquer coisa que cause polêmica para a doutrina espírita, no meio do espírito, ela deve ser evitada. Fora disso, fica à vontade, imagina, eu não estou nem aí. Eu falei isso agora há pouco, os bons vão dizer de mim o melhor, os ignorantes vão baixar pancada em cima de mim, é a natureza de cada um. Eu não tenho nada com o que o outro pensa de mim, entendeu? Eu só me preocupo com que, assim, o que eu estou fazendo, os meus amigos protetores, mamãe e papai, que estão desencarnados, têm orgulho de mim onde estão ou vergonha de mim? É só o que eu me pergunto. O resto, não estou nem aí, entendeu? Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta que a gente já estamos finalizando? Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ótimo, excelente. Renato, então, considerações finais para a gente fazer a nossa prece. Bom, muito obrigado a todos. Bom dia ali, boa tarde aqui, Brasil, mundo afora. Não se esqueça, nós não estamos sozinhos, não tenham medo de ousar. Os amigos espirituais precisam de gente corajosa, audaz, entendeu? Não precisa, né? Porque essa é aquela velha história, não é o mal que é absoluto, é o bem que é pusilânime. Quando você não se mexe, o mal toma conta, entendeu? E vira um ato heróico, maléfico, mas heróico, entendeu? Porque o bom fica, depois eu falo, agora não, se posiciona. Os espíritos precisam de pessoas arrojadas, corajosas, respeitando tudo e a todos e todos os espaços, jamais magoando, ferindo, sem arrogância ou prepotência. Mas a espiritualidade precisa de realizadores, gente corajosa. Então, não diga que você faça, vá e faça, entendeu? Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas, porque eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu fui abrindo as portas da minha frente com fé, com esperança, dedicação, comprometimento e compartilhando sempre. Nada é meu, tudo é nosso. Nós estamos aqui de passagem, então você não é dono de nada, você apenas está com uma propriedade. Então compartilha, ajuda, vai em frente, confia, nós não estamos sozinhos. Qualquer dúvida, @Renato Prieto Ator. Siga o Instagram. Excelente. Renato, mais uma vez, muito obrigado.